Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. As agruras dos servos de Deus. Davi, eu quero focalizar aqui, fugindo de Saul, contou com milagres, ele dependeu de Deus fazer milagres e também ajudou o consolo que o Jonatas trouxe. Foi temporário, aquilo não perdurou e o Jonatas morreu, mas Deus usou naquele período para poder ajudar Davi, socorrer Davi. E aquilo foi muito valioso para Davi naquele momento. Eu quero mostrar o seguinte: a vida de um servo de Deus não é uma reta tranquila e plana, é um caminho acidentado. A porta é estreita, o caminho é apertado, a gente passa por perigos a toda hora, ataques, situações difíceis de enfermidades, lutas com irmãos, lutas com os de fora. A caminhada de um servo de Deus é muito cheia de tropeços, embaraços, armadilhas do inimigo, e nós vamos caminhando. Por isso temos que agradecer a Deus por cada etapa, cada dia vencido. Como chega a noite, em geral meia-noite, pouco depois da meia-noite, eu estou olhando para trás e agradecendo a Deus mais um dia. Quantas coisas aconteceram e de todas o Senhor me livrou, até o dia em que Ele achar que eu deva partir. Mas enquanto isso, Deus me livra a cada dia. Eu conto com o pão de cada dia e a oportunidade de cada dia, e não quero perder. Quando estiver diante de alguém, por maiores que sejam as lutas que eu enfrento, eu quero ter alegria em falar de Jesus, a unção de Deus, e poder dar o meu testemunho para cada pessoa com quem eu me encontro. Quando vence um mês, é bom a gente agradecer a Deus. Quando vence um ano, faz aniversário, olhe para trás e veja o quanto Deus carregou você no colo. Quantas curas e milagres Deus operou em você, quantas maravilhas. No caso aqui de Davi, como relatado em 1 Samuel, no capítulo 19, inexplicavelmente para Davi, Saul estava possesso de um espírito maligno, e aquele espírito entrou nele com a permissão de Deus, porque Deus retirou o Espírito Santo de Saul e ungiu a Davi. O Saul percebeu isso, mas o demônio que o perturbava, então o demônio começava a perturbar Saul como rei, e o demônio que o perturbava sabia que Davi era ungido e jogava isso em cima do rei Saul, e isso despertava nele um ódio, uma ira. Ele não sabia por quê, mas ele tinha um ódio de Davi, inveja e muita coisa assim. E então, quando houve uma guerra, Davi ainda estava perto de Saul, Davi venceu e com maestria, teve um desempenho muito admirável naquela guerra. Aquele demônio que estava com Saul disse: olha, se você não matar Davi, ele vai tomar o seu lugar. E instigou, aquele demônio instigou Saul contra Davi. E naquele dia, como pôde, o Saul pegou da lança e tentou encravar Davi na parede, mas acontece que Davi era mais novo, esperto, atlético, e estava vigiando Saul. Quando o Saul pegou a lança e jogou contra ele, ele saiu, pulou de lado, a lança encravou-se na parede e Davi saiu correndo e fugiu. Começou uma carreira de fuga, sem
ter uma definição clara para onde iria fugindo. Se fosse para casa, claro que Saul mandaria soldados a prendê-lo, como de fato fez isso acontecer. Mandou, e a Mical que salvou o Davi. Mas Davi saiu e foi para o profeta Samuel, em Ramá. Ramá era a cidade onde morava o profeta Samuel. E o Davi foi para lá para pedir uma direção a Deus. Ele estava tão carente, desorientado, precisava de uma direção de Deus, e então perguntou a Deus através do profeta Samuel o que fazer. O profeta Samuel aparentemente não deu resposta nenhuma para ele, mas disse: fica aqui, vamos estar aqui, buscar de Deus. Quando eles estavam na presença de Deus, buscando a direção de Deus, então o rei Saul veio, descobriu, imaginou que aquilo poderia acontecer. Ramá ficava bem perto ali do centro, do miolo de Israel, e era perto. Saul partiu para lá, para a casa dos profetas em Ramá. Ramá era a casa dos profetas, onde morava o profeta Samuel. E o rei Saul chegou lá primeiro, mandou soldados na frente. Os soldados foram 50 homens com o seu comandante, o capitão, para prender a Davi. E eles chegaram lá e o Espírito de Deus era tão forte. Eu acho isso espetacular, a maneira como Deus escolheu de salvar a Davi. Aqueles 50 homens foram lá com o capitão para prenderem a Davi. E o Espírito Santo de Deus veio sobre todos os soldados, foram tomados pelo Espírito de Deus e saíram profetizando. Você consegue imaginar esse espetáculo tão lindo? 50 homens e o capitão juntos ali profetizando, e caíram debaixo do poder de Deus e profetizando. E eles não podiam cumprir a ordem do rei, foram tomados por uma força maior, o Espírito Santo de Deus que os tomou. E ali eles ficaram na presença de Deus com muita alegria, louvando a Deus e profetizando. E o rei Saul, quando soube daquilo, ficou muito irado. Eles foram convencidos também: eu vou mandar outro, um capitão mais forte, mais bravo, com outros 50 soldados enfesados, esses vão prender a Davi. E mandou. Quando eles chegaram lá, a história se repetiu. Esses soldados bravos, enfesados, um capitão bravo, foram tomados pelo Espírito de Deus e também profetizaram. A gente precisa aprender essa lição. Nem sempre a gente vai vencer pelas palavras, pelas armas, nem tudo vai conseguir com dinheiro, mas Deus tem maneiras assim impressionantes de nos salvar, de operar milagres. Foi o que Deus fez e Deus faz também em nosso favor. Que coisa linda! E aí o rei Saul disse: se todos estão sendo enganados, eu não vou ser enganado, eu vou também. E agora sou eu que vou levar outro grupo de soldados, e agora nós vamos prender a Davi para matá-lo, haja o que houver. E saiu ele à frente daquele grupo de soldados para prenderem a Davi. Quando chegaram lá, próximos à casa dos profetas, veio o poder de Deus sobre ele também, o rei Saul, e sobre os soldados que estavam com ele. De igual maneira, eles caíram por terra, profetizando, louvando a Deus, glorificando a Deus. Deve ter sido um espetáculo tremendo. Ele se juntou ao segundo grupo, que já tinha se juntado ao primeiro grupo, aquele grupo grande de soldados ali caídos no chão, debaixo do poder de Deus, e Saul no meio deles, todos profetizando. Eu acho isso assim difícil até de a gente imaginar aquele quadro tão lindo. E aí Davi saiu e viu que Deus o livrara e foi embora, enquanto os outros continuaram profetizando. Mais adiante, então, nós encontramos no capítulo 20 de 1 Samuel,
Davi, que saiu da casa dos profetas e veio então a Jonatas, enquanto o pai estava profetizando lá, e foi procurar o Jonatas, filho do rei Saul, e perguntou: por que seu pai quer me matar? O Jonatas disse: não, nada disso. O Jonatas estava tão por fora da situação, coitadinho, tão inebriado pelo poder, ele certamente comendo, bebendo, gozando de tantos favores do palácio, não estava entendendo a batalha espiritual que se travava. Quantos crentes estão nessa situação? Não estão entendendo a batalha espiritual que está se travando na sua casa, na sua vida, ao seu redor, no seu trabalho, na igreja. Os demônios estão agindo, o poder das trevas muito forte, atuante, e eles não estão entendendo, não tem a visão espiritual, não estão entendendo a batalha, a guerra espiritual que se trava e que só se ganha com oração. O Jonatas não estava entendendo nada daquilo e disse: não, meu pai não vai te matar, meu pai, tudo que ele vai fazer, ele fala comigo. Depois falou com o próprio Jonatas, que queria matar a Davi. O Jonatas disse: não, isso não vai te acontecer, eu sou fiel a você, nós temos uma aliança e eu vou contar para você qualquer perigo que você for passar. O Jonatas, Davi, o Jonatas, assumo esse compromisso com você. Davi ficou meio assim, desconfiado. Então tá bom, Jonatas. E o Jonatas foi para o palácio dele, Davi foi embora, fugiu, saiu fugindo, começando uma vida de fuga. Uma vida muito dura, uma fase dura na vida de Davi, que, no entanto, ensinou muita coisa para ele. Davi aprendeu muita coisa naquela vida de carência, de sofrimento, de perseguição, não podendo dormir direito, tendo que estar sobressaltado a todo tempo, tendo que vigiar o tempo todo. Ele aprendeu muita coisa. Uma delas é que quem guarda a vida da gente é o Senhor. Quem nos protege, guarda e leva e conduz e nos dá vitória é o Senhor. Quem abre portas de trabalho e nos abençoa no trabalho e nos faz crescer na carreira do trabalho ou não, é o Senhor. Ele é quem está no comando da nossa vida quando entregamos a Ele. E Ele age de maneiras as mais diferentes. O que é mais estranho, Deus pode fazer acontecer. Milagres em cima de milagres, Deus realiza para que a nossa vida seja abençoada e consiga prosseguir na carreira proposta. Você tem caminhado na carreira proposta pelo Senhor, ou ainda é você que traça na sua cabeça a sua carreira? Pense nisto, e se você se entregar totalmente, vai ver que Deus faz a parte dele. Ele vai dirigir a sua vida do jeito dele e coisas tremendas vão acontecer com você para a experiência, para fortalecer a sua fé, para trazer você cada vez para mais perto do Senhor. Entenda isto.